E aí, tudo bem com você? Vamos continuar estudando, pesquisando, analisando, refletindo um pouquinho sobre Judas, o apóstolo traidor. Uma pergunta que muita gente me faz é o seguinte: Jesus teria errado ao convidar Judas para segui-lo, para ser seu apóstolo? Jesus teria errado ao escolher Judas para ser um dos 12? Porque muita gente tem a ideia de que Judas foi no grupo, Judas foi no bando, Judas foi na multidão. Não. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13, diz que Jesus escolheu e nomeou os 12 apóstolos. Traduzindo, ele escolheu um por um, inclusive Judas. Ele chamou pelo nome um por um, inclusive Judas. Aí a pergunta que fica sempre é: Jesus teria errado quando ele convidou Judas para segui-lo? Bom, nós precisamos entender uma coisa. Em primeiro lugar, Jesus estava debaixo da carne humana. Jesus estava sujeito a todos os sentimentos humanos. Jesus estava aqui como um ser humano. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que ele se manifestou em carne. E eu gosto de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4, que diz que Deus enviou seu Filho ao mundo e ele veio nascido de mulher. Então, é preciso você entender que Jesus estava aqui como um ser humano. Em segundo lugar, é preciso você entender também que Jesus não tinha o direito de usar da divindade estando aqui. Jesus não operou milagres como Deus. Jesus não realizou coisas porque ele era o Filho de Deus. Não, senão não seria válida sua morte na cruz por nós. Afinal de contas, um ser humano tinha que pagar pelos outros. Então, Jesus aqui agiu como um homem normal. Tudo que Jesus realizou, preste atenção nisso, tudo que Jesus realizou aqui, qualquer outro ser humano, sem pecado e totalmente obediente a Deus, realizaria. Tudo que Jesus realizou aqui, qualquer outro ser humano, sem pecado, existe? Aí você fica com essa reflexão. Veja bem, alguns milagres de Jesus, por exemplo, outras pessoas em outros tempos também realizaram algo semelhante. Eu vou dar nota para você. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, Deus disse a Adão que ele deveria dominar sobre o mar, dominar sobre os peixes. Então, depois Jesus vem e anda sobre o mar. Olha que interessante. Moisés abriu o mar, Josué abriu o Jordão, Jesus atravessou sobre o mar. Jesus não é o único a ressuscitar mortos na Bíblia. Profetas do Antigo Testamento também realizaram. Então, um ser humano em total obediência a Deus e vivendo em santidade realizaria coisas semelhantes. O próprio Jesus disse em João capítulo 14, cadê o versículo? É o versículo 12. Ele disse que aquele que crer nele realizará obras até maiores ainda. Agora, preste atenção numa coisa para sua reflexão. Se Josué, que é um personagem que vai viver depois do pecado, obviamente, depois da queda do ser humano, se Josué pôde parar o sol, se Moisés pôde abrir o mar, o que Adão, antes do pecado, faria? Pense sobre isso. Então, minha gente, Jesus estava sujeito a todos os desafios humanos, todos os desafios emocionais. Então, Jesus sentia raiva, medo, Jesus chorou. São coisas que a Bíblia diz. Jesus ficou bravo no templo. Jesus teve medo no Getsêmani. Jesus sentiu fome, por isso procurou uma figueira, e Jesus chorou na sepultura de seu melhor amigo. Jesus também estava sujeito aos desafios físicos, que é sentir dor, sentir fome, sentir sede. Tudo isso está registrado na Bíblia. Tenho sede, teve fome e foi buscar um fruto. Então, entre os desafios que Jesus enfrentou como um ser humano, ele enfrentou também o desafio de escolher amigos para andarem com ele.
E neste grupo de 12, entre os melhores amigos, veio um Judas. Então Jesus teria cometido um erro, não confunda erro com pecado, pelo amor de Deus. Jesus teria cometido um erro de cálculo? Escolheu um amigo que depois ia aprontar com ele? Pense sobre isso. Bom, se este vídeo fez sentido para você, curta, faça um comentário, dê um like, compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda muito a ir um pouquinho mais além, levando a palavra de Deus desse nosso jeitinho aqui. Eu agradeço muito se você compartilhar, curtir, comentar este vídeo. Isso dá um tal de engajamento. Valeu, pessoal!